Professora Sandra, a última, né, professora? Muito obrigada. Os últimos serão as primeiras. Obrigada. Agora, os primeiros que falaram, mas os últimos. Obrigada, Pedro, pelo convite, tá? Eu quis realmente participar da sua banca, porque eu acompanho um pouco desde o início, né, o seu trabalho aqui, e a gente está aqui para colaborar, certo? Pedro, é uma satisfação muito grande, né, a gente ver o seu trabalho inicialmente e a questão que já foi falada várias vezes, mas acho que a gente tem que enfatizar que o seu trabalho foi para o produtor e do começo ao fim, né? Então, não só foi desenvolvido lá, como você teve resultados que também ficaram lá, né? E não só uma coleta que traz para a universidade, vira uma tese, vira uma patente, e às vezes não tem retorno. E pelos seus dados, teve retorno, inclusive, provavelmente proporcionando melhoramento genético com relação ao nascimento de indivíduos com características leiteiras, né? A partir de uma genética de leiteiros. E também uma satisfação, né, que um projeto, como o Dr. Nunes disse, de extensão, né, que é uma atividade que hoje a CAPES está querendo que nós, com a graduação, assumam mais esta função, né, que é da extensão, e o seu trabalho foi um trabalho de extensão. Inclusive, né, esse trabalho do Pedro, para ficar registrado, faz parte também do projeto que foi aprovado no nosso programa, que foi aprovado na CAPES, que é o PROEXT, né, que é o PROEXT-US, que financiou parcialmente, né, só um pouquinho mais financiou o trabalho dele, né. Então, isso é muito interessante ver aqui que realmente foi um trabalho que gerou sua dissertação, mas também gerou produto para o produtor, que é onde a gente quer chegar, tá? Pedro, o seu trabalho, eu vou fazer a gente agora vai partir para a parte técnica, que é as colocações que todo mundo fez aqui, talvez quando você pegar o material vai estar repetitivo e eu vou tentar não repetir, tá? Mas, Pedro, eu, enquanto coordenação, sei, por exemplo, que você cadastrou uma orientadora, né? E aqui faltou o nome da sua orientadora, então o orientador do Nunes, embaixo você tem que colocar quem foi a sua orientadora, tá? Fica aqui registrado no seu material de entrega. Certo. Tem cuidado depois, né, com a página, com a página de assinaturas, tá? E aqui eu fiz, acho que do seu resumo está cheio de colocações, tá? O seu resumo geral, que pode ser maior, não é como uma revista que é pequenininha ou com uma qualificação. Aqui você pode aumentar. Então, eu vim para o seu título e fui para o seu resumo, tá? E depois para os seus objetivos, inclusive os objetivos específicos. Aí você fala só, fluidos naturais à base de água de coco em pó e acebrelate, na preservação do sêmen caprino, avaliação in vitro e in vitro. E aí, quando a gente vem para o seu resumo, a primeira coisa que chama a atenção, já uma leitura geral, é que faltou as informações do in vitro. Tá? Você só fala do in vivo. Aí eu fiquei depois, quando eu vou para o seu trabalho, também o in vitro ficou, né? Então, assim, e eu acho que ele é importante, porque ele vai dar a sinalização, inclusive, talvez, por que o acebrelate foi melhor, tá? Então tem que ser colocado, porque de fato você fez in vitro e in vivo, tá? É isto. Tem umas colocações, acho que aqui da introdução. Tem só na primeira parágrafo que eu marquei aqui, que você tem que escrever melhor, que ficou um pouco solto, tá? Mas eu marquei. A Luciana já foi falado que você não foi trabalhado. Algumas fontes, tá? Que eu digo, está correto isso aqui, não tem mais novo, tá? Mas está tudo colocado aqui. Inclusive, você padronizar a forma como
você cita que tem hora que está em caixa alta, dentro do parênteses tem hora que está em maiúsculos e minúsculos, tá? Eu acho que é tudo caixa alta, Eu acho que é tudo caixa alta. quando está dentro. E tem umas referências erradas que eu marquei também, tipo assim, você bota só Nunes, por exemplo, e na verdade é Nunes e outros. Né? Então você tem que colocar, que também está errado na sua quando você vai para a bibliografia. Você não pode botar Nunes et al. Algumas revistas pedem isso, mas quando você vai para o PPGCP, que é essa sua referência final, você tem que colocar todos. Salvo engano, a UES aceita se você botar 3 e et al. Mas tem que ver porque essas normas mudam, né? E agora eu não sei. Então, mas normalmente você tem que colocar todos. Então, tem que você, no texto não coloca et al, mas é et al, tá? Alguns que eu percebi, eu marquei também, tá? Certo. Com relação à sua... tem alguns parágrafos aqui na sua revisão que eu gostei delas. Eu também tinha colocado que eles iam ser falados, poderia ser falado, né, também o próprio ACP, né, que vocês falam muito pouco. Na verdade, você se dedicou muito pouco à água de coco. Né? Se você puder implementar, seria muito bom. E eu também fiz algumas sugestões de elos, tá? Para você terminar o assunto, por exemplo, quando você fala da capital cultura em geral, faltou o aeroporto para falar já do selo. Então, falar ali da importância, eu coloquei essas coisinhas, tá? E alguns que eu peço para botar referências mais recentes. Acho que quase tudo que o pessoal falou, eu já vou botar aqui na sua justificativa, né? Chamar a atenção mais uma vez, eu acho que, especialmente na sua justificativa, você tinha que dar mais ênfase ao ACPLAT, tá? A importância dele. Tudo bem que ainda não tem muita coisa falada, mas qual é a importância dessa interação da água de coco quais são as propriedades da água de coco associadas com as propriedades do leite em pó de cabra, que poderiam levar a ser um melhor diluente, tá? Então, eu acho que aqui você faltou, vou puxar sardinha para mim, vender melhor o seu peixe, tá? Então, eu acho que você poderia enfatizar, lembrando que isso aqui é um produto, né? A sua dissertação é um produto que vai ficar também disponível para muita gente ter ela como base, não só o seu artigo, tá? Especialmente, às vezes, dentro aqui da graduação, especialmente, né? Não, nem tanto da pós, mas especialmente da graduação, às vezes pega as dissertações, pega as teses para poder tomar como base, às vezes até para aprender a escrever, né? Como é que se faz o TCC, você vai lá e pega informações, nem sempre, né, chega nos artigos, tá? Aí, seu objetivo geral, né, faltou o ACP, a base do ACP, e no seu específico, que é incluir os testes das técnicas de IA que você usou, tá? Isso aí também faz. E outra coisa, no seu objetivo específico, quando você fala resfriado congelado, eu fui atrás do tinha. Então, você não usou resfriado. O resfriado é uma etapa. Isso. É uma etapa da congelação, tá? Então, eu aqui coloquei outra coisa, congelado e na pós-descongelação. Na realidade, é pós-descongelação, é o semi-congelado pós-descongelação, porque você não avalia ele congelado, você avalia ele pós-congelação, descongelação, ok? Então, eu fiz assim, coloquei aqui as minhas observações. Com relação ao seu artigo, eu vou passar o que as meninas falaram direto, tá? Porque o que eu coloquei, elas também colocaram. E acrescentar aqui as frações que foi fracionado. É só melhorar um pouco a metodologia, tá? Falar que os animais foram... Aqui eu pergunto como era que era o sistema de criação desses animais que você não colocou, isso é importante, tá? Então, você acrescentar. E o que eu senti falta na sua metodologia foi a sua análise estatística, que você colocou na sua apresentação,
Inclusive, você colocou na sua apresentação como do resultado. Ele não é análise estatística. O método que você utilizou não é resultado. O método que você utilizou é metodologia. O próprio nome está dizendo, é metodologia. Então, faltou aqui no seu trabalho que você obrigatoriamente tem que colocar, não é nem sugestão, é imposição, porque é o correto, tá? Então, a última coisa da metodologia é como você analisou seus dados. Então, você tem que colocar aqui, acrescentar análise estatística, que ela faz parte da metodologia. As questões do livro que eu coloquei, que alguns não estavam itálico. Com relação aos resultados, os resultados realmente foram muito interessantes. Só que você tem que, provavelmente seu artigo vai retornar para a correção, e você vai ter que tomar, prestar atenção nas suas tabelas, por exemplo, a colocação das letrinhas, tá? Por exemplo, você nessa tabela, você está comparando as colunas, certo? Sim. O ACP com água de coco in natura com o ACP Latte. Então, é na coluna, certo? Só que aí você tem A e B. Só que aqui na BCL tem B e C. E não deve ser. Ou é ABC, ou é A e B. Entendeu? Então você tem que rever isso aí. E outra coisa, talvez o WOB tenha dado tudo igual. Sim. Aí você deixou sem nada. Você tem que botar azinho. É o padrão. Certo. Tá? Eu acredito que tenha dado igual. Mas eu não tenho certeza quando você não põe as letrinhas. Tá? Se não tivesse dado estatisticamente nenhum dos parâmetros, tudo bem deixar em branco, tá? Mas, como teve, você vai ter que padronizar, ok? Então, tem esses cuidadozinhos. A outra coisa, tá, para você corrigir, é a tabela 2. Na tabela 2, quando você aqui na página 30, você chama a tabela, você disse que não teve diferença estatística, certo? Só que aqui você diz que, então, se não teve diferença estatística, você não precisa botar que na coluna teve. Você só bota o P como signo de não diferença estatística, ok? Só põe isso. Aí você reforça, tá? Não precisa dizer que na coluna não, porque você já disse no texto. E na hora que botar tudo em branco aqui, você bota um P maior do que 0,05, eu já sei que é porque não tem diferença. Tá? Então tira essa história da coluna e tal. Porque depois você lê, vixe, ele esqueceu de botar as letras. Quando você vem só para a tabela, e a tabela tem que ser autoexplicativa. Ok? A mesma coisa a tabela 3. E aí eu te pergunto, não teve diferença estatística? 85 foi igual a 50? Na tabela 3? Ou então você deveria enfatizar no texto, ó, que eu entendi depois que eu reli. Você avaliou só dentro da água de coco in natura, depois só dentro do ACP, depois só dentro do ACP Latte, só que não ficou claro no seu resultado. Na escrita, na chamada da tabela 3. Então você tem que rever isso, tá certo? E aqui talvez na tabela, colocar aqui a mesma coisa, né? Que aqui, na chamada da tabela, você enfatizar que você avaliou grupo por grupo quanto relação a si, mas que você não comparou a água in natura com o ACP com a ACP Latte, tá? Então, assim, fica, por isso que eu botei, não tem diferença estatística, porque não ficou tão claro, entendeu? Porque a primeira vez eu olhei logo na tabela, quando eu botei essa informação, essa pergunta aqui, porque eu disse, como que o 85 não deu uma diferença de 50? Né? Porque é uma diferença muito grande, né?
Ok? Tudo bem? Achei que você discutiu, ok, eu sei do seu trabalho, achei de suas conclusões também. Embora eu acho que na hora que você colocar as suas informações sobre o indivíduo, chamar a atenção para os seus achados de vida, você também deveria colocar uma melhor conclusão do indivíduo, tá? Ok? Na sua conclusão. Acho que aqui, aí eu pedi para você acrescentar o PROEXT, tá? Que vai ser a forma que o doutor Nunes, inclusive, nós vamos prestar conta com o PROEXT e a sua dissertação faz parte dessa prestação de contas, tá? E com relação, gostei de você ter colocado as conclusões, não do seu artigo, mas as conclusões da sua dissertação, tá? E também tem que ter, que às vezes o pessoal esquece, e as perspectivas, que é sempre bom que você mostre que não é um trabalho findado, porque a ideia não é findar o trabalho, é dentro daquelas condições que você findou, mas que ela abre outros campos de pesquisa, né? Porque a gente não consegue, humanamente é impossível a gente fechar de uma vez só todas as perguntas. E às vezes, durante a gente fazer o trabalho, a gente cria mais perguntas, né? Diferentes às vezes das iniciais. Bom, então era isso. Eu acho que não quis me redizer o que foi dito, tá bom? E só lhe parabenizar pelo trabalho, que é um trabalho muito importante do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista prático. Tá? Então, muito obrigada. Parabéns. Obrigado, professora Sandra. Apenas vou não tentar responder quando a gente vai fazer uma estatística, a gente tem que levar em consideração o número de repetições do número das amostras. Então, quando a gente dissemina 2 ou 3 cabos de uterina, alguma coisa desse tipo, para fazer estatística, não tem como fazer no sangue. Não tem como. Porque aí, a mesma coisa que você disser, bom, você está vendo, mas não tem como provar, porque o sangue não proporcionou a você aquelas repetições que você pretendia. Mas muito boas as observações dela, Pedro. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais nisso aí, especialmente quando também a gente pensa que, com certeza absoluta, como o William falou, né? O inglês, que nós não somos Look Strike Life Boy, a gente não tem tanta expertise no inglês, mas eu acredito que eles vão voltar, né? Não só o aspecto corretivo, como o William falou muito bem, todos da banca, né? Mas a gente vai ter chance de, pelo menos, a nível de mestrado, mostrar que pelo menos nós temos um trabalho que é avaliação in vitro e in vivo. Então, isso às vezes, porque o doutorado tem praticamente a dissertação do Pedro é um trabalho de doutorado, porque é muito difícil você avaliar a parte in vitro, como ele já fez, né? Principalmente porque é difícil de trabalhar, né? Com uma boa vontade, principalmente dos produtores lá de Jaguaretama, liderado aí pelo Filó, Cristiano, Bira e todos os outros, que não vou citar nomes aqui, né? Para não esquecê-los. Mas a gente agradece pioradamente, principalmente agora, pessoal, eu gostaria só de fugir um pouquinho a regra antes de fazer a ata, a leitura da ata, a definição do conceito, né, do Pedro.